A minha ligação com os movimentos, ela vem pela raiz artística. Eu sou um artista. É o que eu faço na vida, é trabalhar com arte. E é isso que me aproxima de todos esses lugares, na verdade. Vem mais do sound system e da ocupação temporária de horas e da rua ou de outros equipamentos, assim, mas no intuito de promover festas, encontros, e a festa como uma atividade artística, a festa como objeto artístico. A primeira coisa, acho que a primeira ocupação que eu participei foi a ocupação da Casa das Rosas. O movimento que surgiu dentro da Universidade de São Paulo, da galera das artes plásticas, da ECA, e eles propuseram a ocupação de um equipamento público nos idos de 90 e tantos, assim. E a proposta era tornar aquele aparelho um aparelho para a arte, né? E então se propôs, esses grupos de estudantes foram para lá. E era a primeira vez que eu tinha noção de estar num espaço em que, muito próximo de uma visão de uma zona autônoma temporária, que eu só via saber o que significaria isso tempos depois. Como é que começa o Parque Augusta? Ele começa com a necessidade de espaços de encontro, espaços que realmente possam abrigar as vivências daquele grupo, daquela rede. Então são amigos mesmo, pessoas que podem ser chamadas de ativistas e que veem naquilo uma oportunidade de se estabelecer um lugar de pensamento, de criação, de tudo isso. Existe a oportunidade da Voodoo fazer então uma ocupação lá, junto com esses movimentos, junto com o grupo organizado que então entrou no Parque Augusta e que está lá permanecendo no parque. A ideia passava a ser então usar a força do sound system, que por usar a linguagem musical, ela é mais abrangente. Isso é muito fácil de entender, assim, tipo, eu não vou discutir PT ou PSDB com o cara na festa, sendo que nós dois gostamos de música eletrônica. Então a gente encontra em outro lugar e o afeto político se dá por outros caminhos. Não se dá pelo caminho clássico do embate e da dialética política entre esquerda e direita. Ou seja, o sound system tem a capacidade muito grande de mobilizar grandes grupos, né? E com um certo grau de unidade. Essa unidade é uma unidade musical. Porém, essa unidade musical ela se traduz numa expressão que é muito importante para entender, que a gente chama de vibe. A vibe é o espírito que une esse grupo em torno de uma motivação. Ele é o elemento espiritual e também político da unidade em estar ali com as pessoas, né? É essa tecnologia, essa força que a gente vai somar com a proposta dessas pessoas que deram start para a ocupação do Parque Augusta. Então a gente leva o sound system da Voodoo para lá e estabelece, acho que são 3 dias de atividades e com música lá. Bem, você propicia que pessoas que em situações absolutamente normais não fossem fazer, elas acabam indo. Elas acabam indo lá para viver essa experiência. E pode falar o que for, assim, depois de uma experiência, as pessoas são politicamente outras pessoas. O encontro entre essas pessoas gerou afetos políticos, né? Eu uso o termo afeto no sentido de afetar, né? No sentido de transpassar o sujeito a partir de uma estrutura não somente lógica, mas uma
uma estrutura que é emocional, que ela é espiritual também. A gente se liga com as outras pessoas daí a partir desse magnetismo, né? E isso já é o suficiente, assim, o fato de ter passado por ali e ter vivenciado com aquelas pessoas. Eu não sei se algumas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer produção com alguém, passar perrengue mesmo, no sentido de como é que a gente liga a energia, como é que a gente faz determinada coisa, como a gente produz a coisa acontecer, como a gente faz esse circo acontecer. Depois de viver isso com alguém, se essa pessoa é desconhecida para você, tipo, ela passa a ser agora uma pessoa muito, muito próxima. É uma forma de abertura das nossas relações. Acho que a cidade nós perdemos muito na cidade por conta da estruturação do trabalho. E essa questão ligada com o trabalho produtivo, ligada a uma empresa, uma fábrica, uma coisa. Eles estruturam isso que é o capital social, né? E se valem dessa força. Quando nós tomamos essa força novamente para nós, a gente vê que tem uma riqueza nas relações que pode ser compartilhada, que são economias que não são monetaristas, que são economias que não são monetárias, né? Então é por aí. Pessoa que, vamos pensar assim, que as ocupações são herdeiras dos movimentos de moradia. Isso é extremamente importante dizer, porque é uma tecnologia que vem dos movimentos de moradia. Que num dado momento, nos anos 80, tinha um caráter de fazer demandas para o poder público. Então, nós queremos tantas moradias, nós queremos infraestruturas em determinadas regiões, demandamos uma política pública de habitação. Esse viés, apesar dele ter continuidade, como única arma política, ele se esgota já logo nos anos 80. O poder público ele está tão em sintonia com as bases sociais e as bases de constituição dessas frentes, que os movimentos começam a adotar uma outra tática, que é a ocupação dos imóveis desocupados, né? Dos imóveis vazios. E a premissa que eles colocam são vários os estatutos e dispositivos legais, mas uma coisa que é central: o direito à moradia, o direito de poder morar, né? E esse direito de poder morar, ele está previsto na Constituição, então ele tem esse caráter legal que protege no momento em que esses grupos ocupam. A legitimidade, então, nem preciso dizer, né? Porque a legitimidade está justamente no fato de que as pessoas realmente não... Ou elas estão ali, ou elas estão em favelas de barraco ou na rua. Então, é extremamente legítimo que elas ocupem o sobressalente dessa estrutura urbana, né? Então, é importante dizer que os movimentos de ocupação são herdeiros disso daí, né? Ele ficou fechado, a ocupação também era produto do fato dele ter sido fechado. Então você tem que imaginar assim, o Parque Augusta existe há muito tempo, há pelo menos 40 anos, e ele não havia sido fechado até então, até 2013. Então, no momento em que ele foi fechado, foi proposto o verão do Parque Augusta de 2013. Durante esse tempo ele passa fechado, porém, com lutas que vão desde a mobilização via rede, a mobilização por estruturas políticas, aproximações de outros grupos, aproximação do Ministério Público, até outras políticas de gabinete, assim, de pressionar diretamente com a prefeitura. É importante dizer que 2013 é o primeiro ano do Haddad, então também tem um elemento aí que é importante de pensar, né? Uma mudança de conjectura, né? Comparar Kassab e Haddad é uma baita de uma diferença, assim. E depois agora, né, recentemente, em 2014, né? Em 2014 acontece uma outra ocupação do parque,
também no verão. Há motivos estratégicos para fazer no verão, mas é no verão que ele acontece também em 2014. O parque estava fechado nessa época e ele volta a ser aberto e daí volta a ser ocupado, e dessa vez uma ocupação de permanência que recebe um nome diferente, que recebe o nome de vigília. Né? Então a ocupação de moradia, quando ela ocupa o prédio, ela faz o seguinte diálogo com o poder público. Agora eu não estou demandando de você uma política para ser feita. Agora eu quero que os recursos que você tem destinados à habitação passem para mim, porque eu já estou fazendo a política. Eu já estou fazendo a política pública que você não fez. Então ele se legitima como gestor do espaço. E através de um estatuto, de uma forma de organização, esse grupo é reconhecido pelo poder público e gerencia, e começa um diálogo com o poder público. No caso do Parque Augusta, ninguém está reivindicando a gestão dele. A gestão, ela é do poder público, ela deve ser do poder público. A gente pode abrir uma discussão a respeito de fazer uma gestão em que os grupos participem, ou até a sociedade civil apenas faça a gestão do espaço. Mas naquele momento não é essa a discussão que está sendo proposta. A discussão que está sendo proposta é que se abra o parque. Então, portanto, nós não estamos ali para colocar uma coisa contrária às normas públicas ou à gestão pública do espaço. Muito pelo contrário, muitas vezes é se valendo das normas e das regulamentações vigentes que defendemos a abertura dele, porque é uma regra, é uma lei que determina que ele esteja aberto, é uma lei que determina que o bosque seja preservado, é uma lei que determina a servidão de passagem do terreno. Então, não poderia se caracterizar essa disputa dentro da gestão, do aspecto da gestão. Então, se cunhou um termo de vigília, ou seja, eu permaneço no espaço público sem alterar as regras que nele estão imbuídas. Eu dormi uma vez no parque, acho uma experiência em todas as ocupações, é muito importante, acho que passar esse ciclo de 24 horas pelo menos no espaço, porque também é transformador das coisas, né? Nós vamos lidar fazendo isso, você lida com uma matéria muito prima das relações, né? E da própria existência humana mesmo, assim. Permanência depende de água, depende de descanso, depende de uma série de coisas. E a gente lida com o elemento econômico da vida num sentido muito primário, e isso é um aprendizado muito forte. Então, sim, a gente levou atividades para lá. E a característica dessa vigília foi de ficar vários dias, né? Foram 40 dias lá. A estratégia era colocar o máximo possível de atividades e dentro do plano de ser tão importante, tão significativo e tão mobilizador do espírito do momento, que seria impossível dizer que a cidade não pudesse ficar sem aquilo. Né? Essa era a premissa do processo. Então levamos todos os grupos, abrimos a rede o máximo que a gente podia para que o máximo grupo de artistas e atividades pudessem chegar ali. E eu fui um dos poucos que estava ali, porque tinha muitos outros, assim, né? Levou a rádio para lá, levamos a internet para lá, levamos debates. O próprio nome organismo diz dessa estrutura que é horizontal, em que as organelas produzem determinadas funções específicas, mas todos estão dentro de um conjunto que funciona sistemicamente. Uma parte de comunicação, uma parte de gestão jurídica, uma parte que debate mais as atividades da Assembleia.
Então, essas várias organelas, assim, uma frente de programação e de trabalhos artísticos. Acho que tem essa é um pouco a estrutura. Eu imagino que o Parque Augusta possa ser um protótipo de organização política estética. Ele contemple inúmeras formas de vivência e de criação e de invenção, tanto política quanto estética, que são prototípicas, porque elas vão, na verdade, a gente tenta uma coisa, constrói uma coisa para que elas se desenvolvam a partir do tempo, mas pensando fundamentalmente na vivência urbana, na vivência social urbana. No momento em que o capitalismo entende que existe, que o trabalhador, ele trabalha, ele ganha um dinheiro e ele é explorado pelo trabalho dele, né? E que daí o capitalista, então, ele consegue lucrar com o trabalho da pessoa, ele percebe que no tempo em que ele não está trabalhando, ele também pode lucrar com o trabalhador. Então ele cria uma coisa que então é o produto cultural, e o produto cultural ele tende a fazer com que ele é posto no tempo livre do trabalhador. E daí se cunha essa ideia de lazer, ou seja, ora você está trabalhando, ora você está em lazer. A ideia de lazer é uma ideia não reflexiva e não política do tempo. Ela, inclusive, nesse momento, é um momento em que você retoma o caráter ideológico do capitalismo, em que a alienação também deve acontecer nesse pedaço. Porque, ao invés de o tempo livre como o tempo absoluto da estruturação política, absoluto da criação, ele passa a ser, não mais criação, mas ele passa a ser consumo. Ou seja, ele inverte a lógica dessas relações. Então, por isso eu não diria que o espaço do Parque Augusta seja um espaço de lazer. É lógico que, eventualmente, isso se dê dada a nossa época, a nossa vida. O lazer é uma coisa que está super estruturado na nossa vida, né? Mas eu acho que essa não é a vocação mais forte dele. A vocação mais forte dele é todas essas estruturas ambientais, sociais, tecnológicas, estéticas, políticas juntas. E sem exatamente uma divisão entre esses espaços. Existe uma totalidade. Existe uma totalidade dentro de um momento, um espírito da época assim mesmo, que a vivência é o político, o viver é político. Então daí a gente vai entrar para Deleuze e vamos falar assim, a gente não está mais dentro da esfera simplesmente da política, a gente está dentro da esfera da biopolítica, dentro da esfera de um espaço onde viver e os corpos que vivem são atos políticos. Muda a partir da experiência. A pessoa que pode viver uma experiência de tempo sublimado da metrópole, né? De um tempo em elevação, assim, tipo, vamos dar uma pausa aqui no tempo da cidade e vamos colocar um tempo que é um tempo que não é mais o Cronos, é o Kairos, né? Vamos entrar aqui com o tempo Kairos. Eu estabeleço uma nova forma de produtividade. Ao estabelecer uma nova forma de produtividade, a produtividade da subjetividade, isso é extremamente subversivo. Isso faz com que as experiências se deem para fora da caixinha. Estar para fora da caixinha é a contribuição máxima que alguém pode dar para a vida urbana, que é uma vida na caixinha. A vida urbana é uma vida dentro da caixinha. Os movimentos de ocupação na cidade de São Paulo, eles começam a tomar força porque eles acontecem de uma maneira muito diferente na Europa, né? Com os squats e todos esses movimentos que acontecem em Londres, depois em Berlim, depois na Suíça, né? Até na Suíça acontece.
Então, eles acontecem de forma diferente aqui no Brasil. A motivação fundamental da ocupação, para que esse espírito comece a acontecer, é a migração para a cidade. Existe um momento da história do mundo em que existem mais gente vivendo na cidade do que no campo ou em cidades do interior. Eles passam a habitar, vir para as grandes metrópoles. Ora, se eles estão vindo para a grande metrópole, é porque a vida na grande metrópole, por pior que seja, é melhor do que o lugar que eles estavam. Isso é um fato que não pode ser negligenciado. No entanto, existe um inchaço absoluto das metrópoles e o custo de vida sobre o metro quadrado da cidade começa a ficar extremamente elevado e muito caro. E as favelas, os cortiços e todas as formas alternativas mesmo de moradia, inclusive a moradia de rua, ela começa a aparecer cada vez mais. É lógico que não demanda muito tempo para que uma insurgência frente à dignidade dessa vida se dê e se demande do poder público para acontecer isso daí, né? Todas elas acontecem junto. Parque Augusta, Casa Amarela e a experiência do ouvidor, que era a experiência que eu estava mais presente nessa época, elas acontecem juntas. Elas são uma necessidade da cidade. A cidade tá clamando por essa força. Até mesmo porque o espaço público é o espaço político, é o espaço da constituição do cidadão. À medida que eu cerceio as pessoas em 40 metros quadrados das suas caixinhas ou fecha pessoas nos bairros dela, como a polícia faz, por exemplo, com a juventude negra na periferia, isso é uma panela de pressão. Uma hora isso daí vai apitar, uma hora isso daí vai de alguma maneira libertar, né? Não é à toa que isso também venha com um movimento social e por um viés artístico também. A ocupação da Casa Amarela, ela acontece por um grupo ligado ao teatro, a Companhia Paulista de Teatro, que se a gente for lá buscar e ver a história dela, ela está presente em muitas mobilizações políticas. Ela é uma mobilização com características partidárias, estruturadas da forma de partido político, porém numa frente mais ligada à cultura. Então eles são altamente organizados e pleitearam esse espaço. Estudaram durante 3 anos qual que é o espaço que eles iam fazer e qual é o espaço que eles iam mobilizar. Mas no momento que a conjuntura ficou propícia, era o momento também que essas forças políticas, estéticas, também estavam junto com eles. Então eles se valeram também de uma força que a cidade estava tendo para acontecer, né? Elas acontecem com intervalo de mais ou menos 4 meses. Então, tipo, a Casa Amarela, ela é ocupada, né? E 4 meses depois a Ouvidor, 6 meses depois o Parque Augusta. Então, tipo, todos esses efeitos acontecem muito juntos. E logo depois já vem as manifestações de 2013. Ou seja, a gente está dentro de um campo político de explosão política. O Brasil está naquele momento em explosão política e a gente vive isso até hoje. Aquilo que aconteceu está nesse vento, nessa propulsão até hoje. Essa força cultural, que também culmina com a mobilização do Ministério da Cultura, do Fora do Eixo, que começa a surgir como uma alternativa de articulação cultural, ela politiza o momento. Ela permite com que haja uma politização em prol de uma mobilização. Esses grupos, em cada um dentro das suas redes menores, que disparam essas necessidades, trazem para eles, abraçam a tecnologia da moradia, né, da ocupação de moradia, e vão para as ocupações.
Nós vamos escolher uma data específica, vamos fazer a ocupação, vamos nos fechar por 48 horas, vamos anunciar a nossa ocupação, vamos pleitear o nosso direito de permanência judicialmente. A ocupação de moradia tem um intuito muito claro de ser instrumento não só de moradia para um grupo de pessoas, mas como de pressão do poder público, né? As ocupações vão ocorrendo, elas vão gerando uma pressão sobre o mercado imobiliário. E esse mercado imobiliário começa a se articular com o poder público para que se estruture soluções. E as soluções são monitoradas pelos movimentos sociais para que não se saia fora do rumo delas, né? Uma solução que seja ainda pior, né? O que a gente vê é que é fundamental a pressão das ocupações para a mobilização de políticas públicas e de soluções para isso daí. Ou seja, a preocupação do movimento de moradia é moradia. A ocupação artística tem uma outra posição. Ela tem uma visão mais estratégica do que é a construção de uma luta política. Eu não só preciso de moradia e reconheço que as pessoas precisam de moradia, mas eu preciso estruturar um campo simbólico e um campo do imaginário que possa engajar as pessoas, engajá-las numa pedagogia dos processos políticos. Então, daí a necessidade do artista de poder produzir a sua arte passa a ser uma ferramenta política. O conceito de privado é um conceito muito novo na nossa civilização. Ele é um conceito que ainda está numa dinâmica. À medida em que a gente constrói os conceitos de individualidade, o conceito do espaço privado também surge. Mas se a gente for pegar num prisma muito longo, histórico, por exemplo, na Idade Média, a ideia de um quarto privado é absolutamente incoerente com a própria vida, né? Então, existe um deslocamento histórico em que se defende o privado numa primazia ao público, mas o original é o público. O original, a vida é pública, o nascimento é público, a morte é pública. Então, se esses dois elementos, para dizer dois elementos, são de categorias absolutamente públicas, como é que você vai dizer sobre... Você vai construir uma lógica para afirmar o privado, né? Vamos reservar esse pensamento, porque depois a gente retoma. A questão da ocupação, ela demanda um elemento fundamental que é a permanência. A permanência é ela que vai permitir com que se produza o elemento que se quer produzir. Por exemplo, a subjetividade, no caso das ocupações artísticas, a própria arte. E dentro desse elemento, distinguindo um pouquinho arte e cultura, elas vão estar lá juntas, tanto a arte quanto a cultura, né? Vamos entender assim que a cultura é o próprio exercício de todas as vivências humanas, né? E a arte é aquilo que vai fazer a crítica dessas vivências. Então, essas duas são sempre produzidas juntas. Elas estão no mesmo processo. Ora, se você precisa ocupar uma edificação, um lugar, você precisa não só permanecer nesse lugar para poder produzir, mas como você precisa cuidar desse lugar. Você precisa torná-lo parte de uma consciência comum, de uma ideia de espaço comum, né? Para isso você precisa morar. Então, determinadas pessoas passam a morar nas ocupações para que isso possa ser feito. Até mesmo porque, do ponto de vista legal, se você sai do prédio e tranca a porta e vai embora, você pode perder o prédio. O cara vai lá e ocupa o prédio. Então, é necessário, ou se a polícia vai lá e ocupa, não precisa nem ser um outro grupo. A polícia vai lá e ocupa e você não entra mais.
Então, você precisa permanecer, é um elemento fundamental, a permanência. Então, se cria essa demanda, é uma demanda a permanência. E então se constrói ali processos para que essa coisa aconteça da melhor maneira. Essa confusão que ocorre é quando o problema da moradia em São Paulo, ela é absurda. Não é uma pouca coisa, não. É uma coisa, talvez é o maior problema social que nós estamos vivendo hoje em São Paulo. Então, é natural que qualquer espaço de abertura que possa responder, que seja minimamente a essa demanda, ela seja absolutamente aberta para esse processo. Que aconteça esse processo, né? E daí entra outras questões, né? Como lidar com essa ideia? Porque é o seguinte, nós estamos produzindo uma relação atrasada com relação à resposta. Era para todo mundo estar morando. Era para todo mundo estar vivendo dignamente. Porque sem morar dignamente, eu não consigo produzir, eu não consigo ter meus filhos bem educados, eu não consigo constituir uma economia que possa me tirar da zona de pobreza, eu não consigo produzir uma determinada subjetividade emocional minha, ou seja, eu estou em vulnerabilidade. E a falta de moradia é uma vulnerabilidade extrema. Então, é natural que um grupo que está em vulnerabilidade se coloque muito brutalmente em defesa do seu espaço. Porque isso é a primazia que se vê na cidade, é a primazia que se vê nas relações. Então, é muito natural que ele se coloque dessa maneira. Então, não é por causa dessa... É esse fator que é o fator primordial para a insurgência de uma violência ali dentro, né? À medida em que essas pessoas, então, veem na oportunidade de permanecer ali, a oportunidade de estruturar a vida delas, elas trazem valores que são colocados para elas ao longo da vida inteira dela, que estão no centro da nossa cultura. A nossa cultura urbana valoriza a ideia da casa própria. Ora, casa própria, gente, é um conceito absolutamente capitalista. Eu, particularmente, tenho uma visão absolutamente contrária ao desenvolvimento dessa solução para a questão de moradia num país onde a gente tem o número que temos de pessoas sem moradia. Por quê? Porque como o metro quadrado é muito caro e a construção é muito cara, para você garantir a casa própria para uma pessoa, você vai ter que, em termos mercadológicos, puramente mercadológicos, você vai ter que subtrair uma parte grande da vida dessas pessoas. Essas pessoas vão ter que trabalhar durante muito tempo da vida delas para pagar uma casa própria. Mas a casa, sendo um direito, ela deveria ser pensada de uma forma mais comunal. Ou seja, de que aquilo fosse um direito, não de consumo, mas um direito de uso, né? Ou seja, que fosse a primazia do valor de uso, não do valor de troca desses espaços. À medida em que eu vou ali afirmando o direito à casa própria, eu vou afirmando uma cultura da propriedade privada. E uma cultura do individualismo. Uma cultura do eu trabalho para ter o meu. Este lugar é meu. E com isso, a construção de um imaginário do espaço comum, que é ancestral na civilização humana, ou seja, que aquilo que é mais antigo e que aquilo que é mais permanente na história humana, vai sendo apagado. Esses espaços vão perdendo, as pessoas vão perdendo a referência cultural do espaço comum. O Brasil tem uma herança com relação a como ele lida com o Estado, que é totalmente patrimonialista. Então, o bem público, ele é tratado como patrimônio de um determinado segmento da sociedade, como um determinado grupo social. Essas pessoas, elas se sentem
proprietárias do Estado e, por consequência, proprietárias do bem público. O bem público passa a ser, então, uma instância que, para ser acessado, depende de relações de familiaridade ou relações corporativas, em que você pede favores para o Estado, em que a ideia de que o sujeito ele é detentor de um direito sobre o Estado é anulado. Não existe isso. O negócio é eu tomo conta, o Estado pertence a um determinado grupo social portanto, todas as instâncias, todos os equipamentos dele pertencem a esse grupo social, que então passa a conceder de forma a fazer favores para um determinado grupo, ou para aquele, ou para esse. Então, a estrutura patrimonialista é a primeira coisa que estrutura isso. A partir daí vai vir uma série de outras coisas. Inclusive a maneira como as mulheres lidam no espaço público, como elas são tratadas no espaço público. Como a herança é patrimonialista, o ethos é o patriarcado. E o patriarcado regra muito bem que o espaço social, o espaço público é do homem e o espaço privado é da mulher. Então, o espaço público não é o espaço da mulher. Então, todas as demandas vindas, por exemplo, de movimentos feministas para o espaço público são vistas pela sociedade patrimonialista como menos importantes ou como coisas que não são necessárias para serem desenvolvidas. O espaço público, por definição, ele é de todos os cidadãos e gerido pelo Estado. Mas aí, como a gente entrou para coisas muito ancestrais, eu acho que não precisaria nem colocar o Estado nessa questão. O espaço público é de todos. Uhum. Voltando um pouco naquela história lá dos grupos, quando eles se organizaram para mobilizar estruturas para ir para a rua, né? E para fazer as ocupações, você imaginar que todo esse repertório que a gente colocou, que a gente conversou, ele é estruturador de um saber e também promotor de uma certa tecnologia. Se os primeiros grupos ali do Pedra no Sapato fizeram isso de uma maneira muito intuitiva para constituir as ocupações do Anhangabaú, por exemplo, com o passar do tempo, isso muito rápido, se precisou então elaborar estratégias para que a coisa ficasse, para que se constituíssem métodos para esses trabalhos. Ou seja, os produtores começaram a fazer melhores produções ou pensar em tecnologias para ficar mais bem aprimorado a sua produção, a sua ocupação, né? Os problemas que se enfrentavam em determinadas ocupações tentavam ser solucionadas nas outras, né? E daí se constitui uma gama de possibilidades. Eu vou falar de algumas delas. Entre elas, uma das primeiras que foi colocada, por exemplo, pelo Baixo Centro, foi a participação de editais públicos. Então, os grupos requisitariam, sendo eles desenvolvedores de cultura e arte, recursos destinados à cultura e à arte, como eles eram desenvolvedores disso, puderam então constituir uma estratégia mais a longo prazo em que garantisse uma eficiência maior na forma de fazer essas ocupações. O Hub entra dentro desse histórico. O Hub não é exatamente um coletivo. O Hub é um projeto colaborativo, em que as pessoas que têm demandas participam das nossas reuniões, participam dos nossos grupos, e a gente desenvolve demandas que são atendidas pelos recursos que a gente vai capitaneando, seja de editais, seja de serviços prestados para a prefeitura ou para órgãos públicos. Ou mesmo, se for o caso, a gente não abre exceção inclusive para a iniciativa privada financiar esses recursos. Porque é uma questão realmente estratégica.
À medida que o recurso entra para esses grupos, eles elaboram técnicas e metodologias para que isso sirva para os processos de ocupação e dos trabalhos dos outros coletivos. Então, esse é um pouco a definição da forma de trabalho. O Hub Livre é um suporte para os movimentos. Ele tenta lidar com essa experiência que a gente estava falando do Parque Augusta, das organelas, né? Então, tem demandas que são muito específicas dos movimentos sociais e que eles precisam, de alguma maneira, eles precisam lidar com aquilo num âmbito quase profissional dos trabalhos deles. Como as economias dos movimentos sociais não garantem esses processos, há necessidade de constituir processos paralelos aos movimentos para que se possa suprir essas demandas. E depois, de uma vez supridas, essas metodologias servem para 1, 2, 3, 4 grupos ou movimentos ou lutas diferentes. Eu falaria que dentro das principais questões, uma das questões é uma questão de gerenciamento de recursos e de metodologias de trabalho e produção. A comunicação, portanto, a mídia livre é fundamental para isso, dentro de tecnologias, inclusive com Facebook, por exemplo, e outras plataformas sociais, né? E uma gerência de equipamentos, que também isso é fundamental. Imaginar que não havia possibilidade, naquele momento, do primeiro Parque Augusta, de se fazer uma ocupação sem ter geradores. E o grupo do Parque Augusta, naquele momento, não tinha geradores, né? Quem é que tinha geradores? Né? Era os Sound Systems. Eles tinham geradores, porque eles faziam festas na rua, e tinham os geradores. Então, a união era fundamental. A ponte entre esses dois grupos era fundamental. E assim... E aquilo que é em frente a um gerador, hoje já é muito maior. Hoje já é dentro de um arsenal tecnológico muito, muito mais amplo. Eu absolutamente concordo com você que os movimentos da periferia sempre existiram, mas eu também vou afirmar para você que os movimentos do centro também sempre existiram. Eles sempre tiveram ali. O que constituiu uma diferença entre um determinado tempo e para cá foi a conjuntura política e a conjuntura do momento econômico também da cidade. Mudou-se a forma de ação, né? Eu acho que antes a classe média estava muito ligada aos movimentos estudantis. Então, estava muito ligada a processos que aconteciam dentro das universidades. E pouco para fora como Sound Systems, que são os primeiros a aparecer aqui no centro, como formas de ocupação. O elemento novo nessa coisa é o elemento do Sound System na rua. Mas daí eu também não sei, talvez eu não saiba, eu precisaria refletir um pouco melhor para te dizer a raiz dessa coisa, assim. No entanto, é ali que eu sinto e percebo, por experiência, de que começa uma determinada mobilização sobre a demanda do espaço público, né? Antes existia, mas ela era teórica. Ela passa a ser uma questão mais prática quando esses movimentos do Sound System vão para a rua fazer as suas ocupações, né? E acontecem isso porque existe uma gama de produtores musicais que não tem espaços dentro dos clubes. Os clubes estão fechados para eles, eles têm uma programação deles, e está tendo também a decadência dos clubes. Os clubes já não conseguem gerar aquele elemento que eu falei que é fundamental, que é a vibe. A vibe vai se perdendo. E tanto isso, agora eu estou me lembrando, e eu até me lembrei aqui, por exemplo, do Clube Retrô, aqui no centro. Eles eram esses grupos que você está falando em relação ao centro. Movimento punk. O movimento punk teve muito forte no centro de São Paulo. Galeria do Rock,
sempre houve essa estruturação das pessoas que estão aqui no centro e que movem a cena. As bandas de rock, principalmente, né? Elas fizeram essas coisas acontecer. É natural que num determinado momento da cultura eletrônica, da cultura do sound system, né? Ela passe a demandar uma ida ao clube, o clube não dá conta dessa vibe, começa a decadência dos clubes e uma nova forma de estruturar isso em torno de uma música que é uma música de picape, uma música a música eletrônica mesmo, né? Também começa a surgir desse ponto. Existe uma análise de rede que fala sobre as bombas de cultura. Então, se você for olhar lá as teorias de rede, ele vai te dizer assim, existem processos que a maioria das pessoas que teorizaram por isso são americanas, são dos Estados Unidos, né? Principalmente do MIT, que fez estudos de rede muito complexos, né? E daí tem uma expressão que é a bomba de cultura e a pequena bomba de cultura, né? Bomb cultures e small bomb cultures, né? Veja a questão da ouvidor, da Casa Amarela, do Parque Augusta, do Buraco da Minhoca, até das coisas que acontecem na Praça Roosevelt, por exemplo, como pequenas bombas de cultura. Elas vão liberando energia dentro de uma análise de rede e alimentando uma outra grande bomba de cultura. A partir do momento em que pequenas ações de acupuntura acontecem, várias, a sinergia desses processos cria uma grande bolha de cultura, uma grande bomba de cultura. E o imaginário, que não precisa estar em uníssono, mas está com uma vontade, uma força de acontecer, ele só precisa de um estupim para acontecer. E ele acontece. Então eu vou dizer que sobre a análise de rede acontece dessa maneira. Mas efetivamente ele vai acontecer por causa da pressão do neoliberalismo na cidade. O neoliberalismo ele começa a produzir um achatamento das relações, um processo onde as pessoas vão vendo poucas alternativas dentro de um quadro de aquecimento da economia, né? Ao mesmo tempo. Porque naquele momento você tem um ganho de tempo, você tem um ganho, as pessoas estão liberadas um pouco do seu tempo porque elas estão com um rendimento melhor das suas economias. Sobra o tal do tempo livre, sobra o tal de um tempo que é permitido lidar para se comunicar, a própria eficiência dos meios de comunicação, a maneira como as pessoas elas começam a participar da rede, né? Das redes daí, sim, as redes de internet, as redes, as mídias sociais, efetiva-se então uma troca de comunicação, uma troca cultural mais ampla, dentro de um quadro que é um quadro negativo em relação ao processo histórico, assim, né? Nesse patamar, acho que começa uma ruptura. Aí começa uma ruptura por um questionamento muito claro sobre circulação. Se a gente for pegar as estruturas clássicas da crítica sistêmica, da crítica ao sistema, os teóricos mais conservadores vão dizer assim, tipo, circulação não é um bem de produção, não é estrutural, não é uma questão de produção estrutural. Você não produz exatamente em circulação. O que se produz é a fábrica que produz, etc, etc. Esses são os meios dos quais uma interrupção sistêmica de larga escala ocorreria uma paralisia do sistema.
É lógico que essas pessoas, esses grupos, essa ideologia, pensa na paralisia do sistema como uma forma de pensar o sistema, uma forma de colapsar uma engrenagem que fica ali eternamente acontecendo e ninguém muda essa arquitetura. Todo mundo simplesmente diz amém para essa arquitetura. O capitalismo é uma religião, né? E segue-se em frente nisso daí. Mas existe uma novidade nisso que é muito legal, que tem muito a ver com o MPL, de que a mobilização dele em torno dessa questão da circulação atinge o elemento fundamental do imaginário das pessoas, do imaginário político. Quando eu falo imaginário, não pensa que é uma coisa da imaginação das pessoas, assim, não, é uma coisa vivida, é uma experiência vívida das pessoas, que produz uma subjetividade que forma um levante em relação a isso. As pessoas sabem muito bem o que representa ser tolhido de circular. O interessante é que isso também acontece dentro de camadas que não são tão afetadas por essa questão da circulação. Pessoas mais da classe média, como você disse. Mas ele consegue fazer um zeitgeist, um espírito da época naquele momento. Porque toca num fator fundamental que é poder ter direito à cidade, poder circular a cidade. E há um dado muito importante dentro dessa conjuntura, é que a média de idade em 2013 na cidade de São Paulo era de 24 anos. Ou seja, as pessoas que estavam, se somar toda a população da cidade de São Paulo, a média de idade dela era 24 anos. Eram jovens. A mentalidade política naquele momento era jovem. E jovem radical nessa hora, quando é tolhido de circular. Porque a relação do espaço público aqui é muito ruim na cidade de São Paulo, né? A forma do encontro, a qualidade do encontro, o quanto se perde de vida por conta de ficar no trânsito, ficar no ônibus voltando do trabalho ou do metrô, isso era uma coisa que batia muito profundamente nas pessoas. Então, isso mobilizou essa rebeldia. E é natural que isso tenha se colocado de forma a protesto, a mobilização dessa maneira, né? De enfrentamento, uma mobilização não tática, mas uma mobilização de gente na rua, dessa maneira, assim. Você imagina, vê mais ou menos a grande maioria eram de jovens que vai para essas manifestações.